Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Porque tu não depositaste meu dinheiro no banco? Esta é a frase principal que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Por aqui, por esse canal, você vai sempre ouvir a palavra de Deus, abrir o seu coração e deixar com que essa palavra faça parte da sua vida. Conectados na fé, nós estamos todos os dias. Você é meu convidado para embarcar nessa viagem juntos, no contato com a palavra de Deus diariamente. Eu te convido, deixa aí também seu joinha, um comentário, compartilhe esse vídeo, coloque mais lá nos grupos do WhatsApp para que mais pessoas também possam escutar a palavra de Deus. E vamos juntos então ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles perguntavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositasses meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, o Evangelho de hoje é um pouco longo, mas ele é bem interessante, porque ele nos traz uma mensagem profunda sobre o reino de Deus. E lá no início nós já começamos a entender um pouquinho disso. Jesus, então, estava perto de Jerusalém, certo? Jerusalém era o centro de toda a realidade daquela época, então tudo convergia para Jerusalém. E aqueles que estavam caminhando com Jesus, eles começam a perguntar se o reino de Deus iria chegar logo. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. E aí então Jesus começa a contar essa parábola. Essa parábola aqui é interessante para mostrar que este rei é o próprio Jesus, que já está ali no meio deles, dá a cada um conforme a sua realidade, dá a cada um 100 moedas de prata, e eram para eles negociar essas moedas. E aí cada um deles, então, porém, vai fazer valer essa iniciativa que esse patrão faz. Mas tinha alguns cidadãos, concidadãos, melhor dizendo, que odiavam
esse patrão e não queriam que ele fosse rei. E aí eles dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o rei foi coroado e ele volta então para a sua terra. Vai então tomar a iniciativa de cobrar aqueles que foram dados essas moedas. A um conseguiu 10 vezes mais, né? E aí ele dá para esse mesmo uma quantidade de governo de 10 cidades, ao outro 5 cidades, e ao último, que também recebeu a mesma quantia de 100 moedas, não fez nada. Ficou com medo desse patrão, porque esse patrão era um homem severo. E aí esse homem vai dizer para aquele que não fez nada: eu te julgo pela tua própria boca. Não fez nada, sabendo que esse patrão era um homem severo, não multiplicou as moedas e não fez nada. Por isso então, que aí o patrão vai dizer assim: então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. E é interessante isso aqui porque Jesus está falando da própria realidade dele, para aqueles que foram colocados ali juntamente com ele. E é importante, meus irmãos, que a gente compreenda que essa parábola, Jesus está falando dele mesmo. Lá no finalzinho, ele vai dizer: Jesus caminhava à frente dos discípulos, o rei que vai à frente, subindo para Jerusalém, para ser coroado de espinhos, colocado na frente daqueles que o rejeitaram, daqueles que não queriam que ele fosse rei. Olha que coisa mais linda esse evangelho de hoje, porque a partir dessa parábola nós percebemos que é Jesus que é o rei da humanidade, é Jesus que vai ser coroado. Agora nesse próximo final de semana nós celebraremos Cristo, Rei do Universo, aquele que por excelência é o Senhor de tudo, Senhor da nossa vida, Senhor de cada um de nós. Mas a pergunta que nós devemos fazer para terminar então essa nossa conversa de hoje: o que nós estamos fazendo com essas 100 moedas que esse patrão, esse rei, entregou a cada um de nós? Estamos multiplicando? Estamos dando fruto, fazendo com que essas moedas aumentem, ou nós estamos com medo, porque ele é severo e ficamos com medo e não fazemos nada, e não conseguiremos multiplicar essas moedas? Então é uma pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós: estamos ou não estamos dando valia àquilo que é a graça que Deus nos dá, essas moedas, essas 100 moedas que foram colocadas sobre as nossas mãos? Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho da palavra de Deus de hoje. Abra o teu coração e deixe sempre com que o nosso Senhor seja o Rei da tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.